pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Começando mais uma aula de língua inglesa na nossa língua escola Vespasiano Martins do terceiro ano do ensino médio. Situação: estou regravando essa aula, vamos colocar assim, porque na nossa terça-feira dessa semana, se não me engano, dia 15, foi dia 15, eu dei aula para vocês via live. Só que ainda não tinham avisado para nós professores sobre relação àquele projeto Tribos, né, que alguns de vocês estariam participando. E também não tinham avisado algumas outras coisas. E nós tivemos o quê? Eu acho que foram 4 alunas. Eu acho que foi isso. 4 alunas que compareceram. Só que não teve como eu gravar a live para vocês, porque aqui na minha casa tinha faltado luz. E a internet ela tinha meio que perdido para toda a minha rua. Então eu tive que gravar com os meus dados móveis. E por isso não deu pra eu gravar pelo computador, foi só pelo celular. Então, por isso, nós não conseguimos, vocês não vão ter a live em mãos. Mas por desencargo de consciência, porque eu sou uma ótima professora, e obviamente porque também é necessário que vocês tenham essa aula gravada, estou aqui regravando essa aula para vocês. Não postarei nessa semana, na semana do dia 15, porque estou gravando essa aula depois do nosso dia de aula da semana da terça-feira, que é o dia padrão para nós postarmos as aulas da área de linguagens. Para que vocês não fiquem confusos e não venham reclamar dizendo: a professora está postando aula, conteúdo fora do dia dela. Então, vou postar no meu dia. Então, vocês vão receber esse vídeo, estarão recebendo esse vídeo na semana, acho que é do dia 22, acho que é 22 o dia da nossa aula, 22 ou 23. Okidoks? Então, bora lá começar essa aula depois de toda essa explicação muito estendida. Mas ok, creio eu que essa aula vai ser um pouquinho mais rápida. Vou aqui diminuir a minha cara, vou ficar só de um ladinho. Diminuir. Ou seja, aqui está o nosso conteúdo. Nosso conteúdo se chama Tag Question. O que seria Tag Questions? Vou passar aqui. Tag Questions, elas são pequenas perguntas ao final das orações para pedir uma informação ou confirmação do que foi dito. Então, eu vou jogar alguns exemplos que eu dei na live dessa semana. E as meninas entenderam um pouco por isso. Bora se colocar numa situação. Agora já colocando uma situação. Tag Question é um conteúdo gramatical da língua inglesa, só que ele é previsto, ele é mais expresso, ele é mais usado em um discurso falado, ou por mensagem de texto, sabe? Mas quando existe essa noção de uma conversação, ele é pouco usado em textos, de certa forma. Textos argumentativos, esse tipo de coisa. Por quê? Porque tag question ele seria meio que a mesma coisa no português, quando você quer falar... Olha aqui, tipo... né não que você não vai lá na festa hoje? Esse né não seria o tag question. Então, agora se colocar algumas situações aqui. Agora se colocar uma situação... Estou numa reunião no meu trabalho. Eu trabalho numa padaria vendendo bolo. É meu trabalho. E era uma quarta-feira. E nessa quarta-feira a gente teve reunião com a gerência do trabalho. E eu não pude participar, porque tive que levar minha mãe ao médico. Então chegou eu lá, naquela quarta-feira. E eu pergunto pra funcionária que tá trabalhando comigo naquele dia. Começa a pegar as informações que foram passadas nessa reunião. Aí ela começa a me falar diversas informações sobre o trabalho, talces. E do nada ela fala: no sábado a gerente falou que a gente vai ter que ficar por mais tempo. A gente vai ter que ficar a gente vai ter que estender o expediente porque é Páscoa e as pessoas vão querer comprar bolo. Então, beleza, ela me tocou várias informações e essa informação. E eu, como não gosto de trabalhar nos sábados, para confirmar mesmo essa informação, para certificar que eu vou ter que trabalhar no sábado por mais tempo, chego e falo para ela assim: então, a gente vai trabalhar no sábado, né não? Esse né não, ele seria essa tag question.
seria eu confirmar, pedir uma confirmação da informação que já foi passada anteriormente. Então entende que eu estou num momento de conversa. Take question ele acontece quando eu estou numa conversa, quando coisas já foram ditas, e aí eu quero confirmar ou reforçar, pedir uma informação, que alguém descreva melhor alguma informação que foi dito anteriormente. Aí eu uso take question. Ok? Então bora colocar aqui a estrutura. A estrutura da take question é assim. Primeiro eu começo com uma frase. Na afirmativa. Bora colocar assim. Aqui tá dizendo no slide que eu tô lendo pra vocês. Após uma oração afirmativa, usa esse take question negativo. Vamos explicar isso. No que consiste um take question? Eu falei pra você que seria esse né, não no final. Então, como se faz uma possibilidade de uma frase onde apareça um take question? Eu tenho uma frase de forma afirmativa, tipo, ali eu coloco um exemplo. Mary is working. Então, Maria está trabalhando. Mary is working é a minha frase inicial. Aí vem vírgula. Essa Mary is working tá na afirmativa. Aí eu coloco a minha vírgulazinha. E aí vem o take question. É isso daqui que é o take question, essa parte final. Esse né não no final. Mas na língua inglesa seria isn't she. Por que, professora, seria isn't she? Vamos analisar a frase. Vou aumentar aqui para você. Vocês vem aqui. Nessa frase que estou colocando aqui, deixa eu colocar aqui um vermelhinho pra gente ver. Ó. Mary is working. Mary is working. Eu tenho esse Mary, que é a pessoa que está fazendo a frase. Eu tenho o is, que é um verbo auxiliar. Por quê, professora? Percebe que eu estou falando Mary is working. Maria está trabalhando. Uma das coisas que a gente já pegou esse ano, eu não me lembro se foi nesse ano ou se foi ano passado. Aí vocês já viram, se estudaram sobre isso. Que é o presente contínuo. No presente contínuo, essa ideia de que uma ação ela está durando por mais tempo. Não é Maria trabalhou, que é uma coisa que acontece e pronto. Não. É Maria iniciou o trabalho e continuou trabalhando. A ação não foi terminada. Isso se chama de presente contínuo. Então a gente tem o is ali para dar essa ideia de presente e o ing no final de working, do verbo, para dar a ideia de presente contínuo. Então, Mary is working é uma frase que tem um sujeito, Maria, um verbo auxiliar, is, e o verbo da ação, o que está sendo feito, que é working. Beleza. E no final, como essa frase ela está na afirmativa, a gente faz até question, esse né não, usando o mesmo verbo auxiliar, o is. Deixa eu apagar essas coisas aqui tudinho. A gente usa o verbo auxiliar. De novo, a gente repete ele. Na negativa. E diz quem está agindo. Então, Maria está trabalhando. Maria está trabalhando. Não é? Né não? Esse isn't she é esse né não? Ou não é? Então a estrutura de como a gente coloca faz como se faz uma take question. Eu tenho uma frase inicial e eu vou analisar, observar essa frase. Se ela tiver um verbo auxiliar, eu vou repetir ele no final, depois da vírgula, na negativa, se a minha frase estiver na afirmativa. E se for o oposto, professor, se a minha frase fosse Mary isn't ou is not working, Maria não está trabalhando. Como ficaria o final? Continuaria da mesma forma? Não. Vê que é inversamente proporcional. Se a primeira parte está na afirmativa, a take question, a parte final depois da vírgula, vai ter que estar na negativa. Vou colocar aqui, ó. Se está na afirmativa na primeira parte, depois da vírgula, vai ter que estar na negativa. E, o e se. Eita, meu filho. Apague. Eita. Valeu. E se a primeira parte está na negativa, a segunda parte, que é take question, antes do sinal de interrogação, vai estar na afirmativa. Então é isso. Você vai observar a frase primeiro.
Então, como eu faço um tag question, professora? Eu pego uma frase inicial. Agora colocar ali o próximo exemplo que eu coloquei pra vocês. Que é o they working. Vou gravar aqui. They work in the morning. Então, eles trabalham pela manhã. They é a minha pessoa. E a minha pessoa, ela é repetida aqui na tag question. Então, mesma pessoa que falou no início é a mesma pessoa que vai falar no final. Por que, professora, na nossa primeira frase iniciou com Mary e terminou com she? Porque na língua inglesa, isso significa a mesma coisa. Maria é uma mulher e she é ela. Então, não muda nada. Isn't Mary ou isn't she? Que é a mesma pessoa, é a mesma coisa. É um pronome pessoal que representa Mary ali. Então aqui nós vemos nessa nossa frase. They work in the morning, don't they? Don't they? They aqui, eles, se repete no final. Coloquei a minha vírgulazinha ali. Deixa eu apagar aqui pra gente seguir o fluxo. Então, they work in the morning. Sussa. Então a gente já percebeu que quem vai repetir vai ser they. É eles que vão ter que ficar ali no final. E a segunda parte da nossa tag question é esse don't. Mas, professora, não tem don't no início ali. Não tem do ali no início. Como isso aconteceu, professora? O que está acontecendo, professora? O que aconteceu aqui? Percebeu que na nossa primeira frase, Mary is working, is é um verbo auxiliar. Ele é um verbo que não tem uma tradução sozinho nessa frase. Ele auxilia na estrutura da frase. Então, is working é tudo junto, é um bloco junto. O is é um verbo auxiliar e o verbo da ação, que está promovendo a ação mesmo, é o working. Aqui, they work in the morning, o meu verbo é o work, trabalhar. They, eles, work, trabalham. In the morning, pela manhã. Então, pela manhã é só um advérbiozinho. A importante aqui é they work. They é eles, é o meu sujeito. Work é o meu verbo. Percebe que não tem um verbo auxiliar aqui? They, sujeito, work, verbo. And the morning, objeto direto. É um objeto direto. Quer dizer, objeto indireto. Ele é um resto, é um complemento. Então, professora, não tem um verbo auxiliar. O que eu repito ali no final? Aí vem o pulo gato. Vem a situação assim mágica. Quando não existe verbo auxiliar, o nosso verbo auxiliar é do. Do, ele é o verbo fazer, mas em situações que está no presente e eu preciso de um verbo auxiliar, ele é o meu verbo auxiliar. Percebe que se eu quisesse fazer uma interrogativa, que vocês já devem se lembrar disso de língua inglesa, nessa frase, they work in the morning. Se eu quisesse usar essa frase afirmativa e passar ela para interrogativa, eu colocaria do they work in the morning? Eu colocaria um do bem aqui no início. Eu colocaria um sinal de interrogação aqui. Por quê? Porque é a estrutura da língua inglesa. Quando eu não tenho um verbo auxiliar na minha frase afirmativa, o meu verbo auxiliar é do no presente. Vou colocar aqui, presente. Quando eu estou falando de coisas que estão acontecendo agora. E did para coisas que aconteceram no passado. Então, se eu tivesse nessa frase aqui, the work in the morning, se ao invés de the work, eu colocasse worked, o ed no final, que é um demarcador de passado, percebe isso? É um demarcador de passado. Se eu colocasse worked, até digitar aqui, eita, foi mal aí, pessoal, que eu tô digitando, quer dizer, eu tô escrevendo com o meu dedinho. Worked. Se ao invés de eu colocasse they worked in the morning, esse don't não seria mais don't, ele seria didn't. D-I-D-N apóstrofe T. Por que, professora? Está no passado. Worked é passado. Então, todas as vezes que eu tenho o sujeito mais o verbo ali na minha frase e eu preciso fazer uma tag question, eu tenho que pensar nisso.
Se não tem verbo auxiliar, é do ou did. Tudo depende se estiver no passado ou no presente. Entende? Então vocês vão ter que ficar observando esse tipo de coisa. Mas é tranquilinho, pessoal. Vocês vão ver quando a gente estiver exercitando que é algo bem sussa. Parece meio difícil assim, muitas regras, professora, muitas regras. Mas não é. É só você observar, você tem que ficar observando isso. Você observa a primeira frase e ela, obviamente, vai ser completada no tag question. Vai ser muito sussa. Provavelmente as minhas atividades com vocês vão ser bem isso. Eu vou te dar a primeira parte da frase e você vai completar no final. Tipo, você vai saber se tá no passado ou no presente aquela frase, qual é o verbo auxiliar, se tem verbo auxiliar ou não. Tranquilo? Bora para o nosso próximo exemplo aqui. Paul will come, won't he? Olha aí, outra situação. Paul will come. Na hora de se colocar numa situação em que essa frase ela aconteça. Aqui tá colocando que o Paulo vai vir, não é? Olha supor aqui. Estamos numa reunião de família. Vou usar o mesmo exemplo que eu usei na última aula. Numa reunião de família. Quer dizer, no WhatsApp da família. Melhor ainda. O WhatsApp do grupo da família. E todo mundo tá decidindo o que vai acontecer no Natal. Todo mundo tá fazendo aquela bagunçona, porque o Natal tá próximo. E essa família ela é muito junta. E eles querem fazer uma almoção ou uma janta de Natal. Todo mundo junto. E tá todo mundo lá, avó, tia, perguntando um monte de coisa, tacando informação, quem vai levar o pavê, quem não vai levar o pavê, quem vai fazer pudim, quem... Tudo lá, jogando informação. Aí, a avó Severina, que gosta de um desmantelo na família, gosta de colocar uma lenha na fogueira, sabendo que Paulo, é um sobrinho, é um neto, muito do carudo, que falta sempre todas as reuniões de família e sempre dá uma desculpinha barata pra não ir, ela joga essa frase assim, ó, misteriosa, joga e sai correndo. O Paul will come, won't he? Tipo, Paulo vai vir, né não? É aí que usa a nossa tag question, amigo. Então, nessa situação, ela tá falando sobre algo do futuro, o Paulo vai vir, né? Tipo, futuro. Né não? Não é? Como acontece aqui? A gente já aprendeu, acho que esse ano mesmo, que uma forma de fazer futuro é usando o eu, que é um verbo auxiliar. Quer dizer, uma partícula auxiliar aqui. O eu é uma partícula auxiliar. Então, para eu fazer uma tag question com essa frase, eu tenho que identificar quem é Paul. É um cara. Então, ele é he. Pronto. He. Aí, qual é o meu verbo auxiliar aqui? Tem verbo auxiliar? Tem. É o will, porque eu tô falando de um negócio no futuro. Então, eu vou pegar o will e colocar o not depois. Por que colocou aqui want, professora? Want é uma forma abreviada de will not. Coloquei bem aqui. Want e will not. Will mais o not, que é a partícula de negação, são a mesma coisa. Mas, professora, eu posso colocar o will not? Não. Você tem que abreviar. Por quê, professora? Porque entende uma coisa. Eu expliquei no início pra vocês que tag question, ele é muito usado em situações de conversação. Ele prevê uma conversa. E a língua inglesa, ela tem uma fixação com isso, de que numa conversa, você tem que ser o mais fluido possível, o mais fácil de falar, sabe? E nessa situação, tipo, sem abreviação, se eu fosse falar dessa frase, seria Paul will come, will not he. Percebe que a frase ficou muito extensa? E a língua inglesa, ela gosta de aglutinar coisas, diminuir, ficar mais condensado, mais menor. Então, por isso, todas as vezes que vocês forem fazer a tag question, é o verbo auxiliar, mais o not, só que abreviado. Então, não é is not she, é isn't she. Não é do not they, é don't they. Não é will not he, é won't he. Beleza? Então, bora aqui para nosso último exemplo. Mary talked to you, didn't she? Percebemos aqui. Mary é quem tá fazendo a frase. Então, ela é she. Bora colocar pra cá. Aí, aqui eu tenho o meu verbo. Talked. Não tem verbo auxiliar aqui. Mas eu sei que eu estou falando de uma frase no passado. Por causa de quê? Por causa do ED. O ED tá bem ali, ó. Bonitão. Então, por esse ED,
eu sei que está no passado. E eu não tenho verbo auxiliar. Então eu vou usar o did. D-I-D. Por isso que ficou didn't she. Mary, coloco she ali. Talked sem o verbo auxiliar. Didn't. Okidokes. Bora tirar aqui e voltar aqui. Então, bora para algumas características gerais da take question. Continuando aqui. Take question, ela vem sempre após uma vírgula. Então, essa vírgula aí ela é obrigatória você colocar. Okidok. Sus. É sempre formado por um verbo auxiliar e um pronome. Então, sempre vai ter essa ideia de o verbo auxiliar e o pronome. Você não vai repetir o verbo. Tipo, não tem como você colocar assim. Mary talked to you. Talked she. Sabe? Não tem esse negócio. É o verbo auxiliar. Tem que ser. E a forma negativa aparece sempre abreviada. Então, se você não pode colocar esse do, not, they. Entendeu? E aqui embaixo, quando a oração for negativa, a take question será no afirmativo. É só essa ideia que eu falei pra vocês, de oposto. A professora, como se faz? Olha, bora ver os exemplos aqui. Anna didn't talk to you. Então, nós vemos aqui que é Anna. É a pessoa. Didn't, eu já demarco que é algo no passado, na negativa. Talk to you. Ana não falou com você. Aí o que eu coloco? Eu repito o verbo auxiliar no presente. Did. Sem um not ali no final. Que nem Bob doesn't play piano. Doesn't. Does ali no final. Take question. Tá no feito. No afirmativo. Ok? Bora ver aqui se tem alguns exemplos. Aqui, ó. Eu joguei essa frase aqui. Vamos colocar aqui, supondo. Megan, ela foi... sei lá. Duas irmãs trabalham no mesmo trabalho. Megan e a Cibele. E a Cibele, ela pediu pra Megan, porque a Cibele, ela quis sair com o namorado naquela noite. Aí ela pediu pra Megan a abrir a loja delas de manhã cedo. E quando a Cibele chega lá, chega no trabalho depois de tarde, ela pergunta pra Catarina. Megan opened the door today, isn't she? Megan abriu a porta hoje, vírgula, né não? Isn't she? Então, a gente vê aqui. Bora usar deixa eu ver. Megan, she, open, um verbo normal, mas com ed no final, ou seja, passado. E aqui eu coloquei isn't, mas na verdade tá errado. Eu deve ter corrigido isso aqui. É didn't. Didn't she? Por quê? Porque o verbo open está no passado e ele não tem um verbo auxiliar junto. Então, didn't é o meu verbo auxiliar. Bora para a próxima. Ah, não. Isso aqui é outro conteúdo. Então, terminamos por aqui, pessoal. Essa seria a nossa aula. Foi a nossa aula da live. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Te entendo. Te colocando aqui já jogando o jogo. É muito mais tranquilo fazer esse trabalho quando você exercita. Por quê? Porque fica mais claro. Era só isso. Porque é bem isso. Tipo, esse conteúdo, ele é muito típico de acontecer com os alunos. E, tipo, começar aparecendo, nossa, professora, é muita regra, é muita coisa. Não entendi, não. Aí quando você pega o primeiro exemplo fazendo sozinho, você fala assim, é isso. Porque é bem isso. Eu vou tentar procurar um jogo, se tem algum jogo online que tem esse conteúdo, para lançar para vocês na nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ter atividade sobre esse conteúdo, de buenas. Aí eu vou jogar também esse conteúdo, esse jogo, se eu encontrar, para que vocês exercitem de uma forma mais lúdica, não valendo ponto, mas para que vocês entendam. Entende? Parece tudo mais tranquilo. E eu acho que é isso, queridões, queridonas. Sussa, foi bom estar aqui com vocês nesta data querida. Eu espero que tudo dê certo. Qualquer coisa, me perguntem. Falem comigo. Estou aqui disposta, disponível a tirar dúvidas. Okidoks? Então, tchau, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Nunca se sabe.